Olá, povo. Noite boa. Boa noite, boa noite. Olá, povo. E aí, tudo beleza? Oi. Hoje vou conversar um pouco sobre Cleópatra, povo egípcio, certo? Sobre a série da Netflix que há um tempo atrás conversei um pouco, comecei uma conversação sobre essa série, mas depois descontinuei por conta de uma série de fatores, gente. Hoje vou conversar um pouco sobre isso. Boa noite, Davidson. Tudo na paz? Boa noite. Boa noite, meu primo Ângelo Monteiro. Noite boa. Tudo legalzinho, queridão? Tudo na paz? Joelma, boa noite. Entrou agora meu queridíssimo Marcelo, que vai fazer comigo aqui, vai estar dividindo comigo. Ele já está entrando aqui agora. Marcelo. Nada, até agora não apareceu. Marcelo. Marcelo, cadê tu? Cadê tu, Marcelo? Alguma coisa não deu certo. Gente, assim, vamos estar conversando um pouquinho sobre essa série, né, da Netflix, do streaming, certo? Sobre a Cleópatra, porque a série vem trazendo diversos apontamentos, tá? De coisas já conversadas, textos aqui que eu já fiz no Insta, certo? Ai, deixa eu tirar o óculos porque o lustre tá batendo aqui, tá ficando complicado, tá? Marcelo, deixa eu ver aqui. Marcelo enviou uma solicitação. Pronto, Marcelo vai entrar então aí agora. Então, como eu ia dizendo, né? Eu já fiz aqui os apontamentos, os textos, tá? Falando sobre isso. Tá, Marcelo, eu já aceitei sua solicitação e nada, nada. Enviou uma solicitação, tá bem? Deixa eu ver novamente. Entrar ao vivo, pronto. Como é isso? Não tá indo. Então, eu já fiz os apontamentos aqui, né, falando sobre Cleópatra, sobre essa problemática que existe. Boa noite, queridão. Tudo na paz, tudo na tranquilidade, Marcelo. De contigo. Tudo bem, tudo belezinha. Tava aqui falando para o pessoal, né, adiantando, se eu descer aqui um pouquinho para ver se melhora para mim. Pronto. Adiantando para o pessoal que a gente vai conversar um pouco hoje, não é, sobre a série da Netflix, Cleópatra, não é? O que traz para a gente de avanço no entendimento, na visão, né? Do que foi essa personagem histórica. E aí estava dizendo o pessoal para aguardar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, porque estava tudo para entrar. Agora você entrou, agora tá massa. Vamos lá, vamos lá. Tudo belezinha? Belezinha? Tudo na paz? Doido para conversar sobre Cleópatra. Pronto, sério, que massa, que massa. Ela te pegou de jeito, se apaixonou, gostou? Gostei muito, gostei muito. Muita coisa ali eu não sabia. Muita coisa ali eu Uhum. desconhecia. Na verdade, eu só conhecia Júlio César e Marco Antônio, só isso. Basicamente, Sim. né? Envolvido com Roma. Sabe o que ocorre, Marcelo? Assim como temos uma história que é eurocêntrica, não é? Nós também temos uma história patriarcal, tá? Sim, Nós temos uma história sempre partindo da figura masculina, né? Então, Cleópatra sempre foi a sensual, tá? Que conseguiu conquistar os dois, entende? sim. Mas ela não tinha família, não é? Ela não pensava, ela não tinha uma vida, entende? Ela simplesmente era a mulher, objeto que conseguiu conquistar dois imperadores, né? E
Aí a série vem trazendo, através da abordagem de diversos pesquisadores, você vê que não é aleatório, né? São diversos historiadores, são diversos egiptólogos, né? Pessoas que pesquisam a fundo, aí vem trazendo uma base maravilhosa sobre quem foi essa mulher, né? Ela tinha pai, ela tinha mãe, ela tinha amores, ela tinha filhos, ela tinha uma vida, não é isso? Sim. Irmãos, Como? irmãos, pouquíssimo, Uhum. pouquíssimo falados esses irmãos. Sim, sim, isso aí. Uma coisa importantíssima, Marcelo, que sempre começa quando se começa a falar sobre isso, sobre essa questão de Cleópatra, vem a coisa de sim, afinal de contas, era branca ou não era, era preta, não era, entende? Você vê dois pontos importantíssimos que achei na série, tá? A preocupação da diretora, né, que é a esposa do Will Smith, primeiro colocou uma atriz que não é exuberante, sabe? Não é uma mulher exuberante, né? Cheia de dotes físicos, entende? Não é. É uma mulher muito simples, né? É uma mulher muito comum, entende? E por outro lado, mostrando também como Cleópatra era uma mulher negra mestiça, entende? Porque justamente por conta de Cleópatra ser da família de Ptolomeu, né? Então Cleópatra tinha ancestralidade grega. Só que como já falei até de um texto que fiz aqui no Insta, né? É muito importante a noção de que os gregos não eram esses loiros, sabe, de olhos azuis, que Hollywood trabalhou no nosso subconsciente, no nosso imaginário por décadas, entende? Então, os gregos eram uma profusão de tipos, certo? Os gregos tinham pessoas brancas, tinham pessoas loiras, sim, não é? Mas tinham também pessoas mestiças, tinham pessoas negras, certo? Tinham muitos o tipo latino, não é? Que é a pessoa branca, o cabelo preto, com uma pele já um pouco mais queimada do sol, né? Tipo os brancos, a grande maioria dos brancos daqui do Brasil, certo? Então existia toda essa profusão de tipos, tá? Então já entre os gregos, certo? Não havia essa pureza que é trabalhado no subconsciente das pessoas de uma forma geral, que a supremacia branca trabalha muito, entende? Além disso, Cleópatra era egípcia, de família egípcia, não é? Então, os egípcios, aí precisamos novamente estar voltando para esse ponto, né? Eram africanos, eram negros, né? Para o que hoje nós consideramos como pessoas negras, entende? Eles eram pessoas de pele escura. Não existia nesse período, tá, de Cleópatra, até pelo menos em torno de 900, 1000 depois do Cristo, já na era cristã, tá? Quando aí começou a haver as invasões islâmicas no norte da África, até esse período não existia pessoas de pele clara no Ah, continente africano, entende? Então o Egito, assim, o Kemet, né, na realidade, Egito, na realidade, era o império de Kemet, tá? Que nós que conhecemos como Egito, né? O Egito, assim como todos os outros os impérios africanos, eram impérios de pessoas escuras, com diversas tonalidades diferentes. Você vê que a cervical de Cleópatra, logo a cervical direta, ela é negra escura, né? Ela é retinta. Já tem uma outra que é bem mais clara que Cleópatra, certo? Já tem Cleópatra, que já é o que podemos chamar de. Aqui no Brasil, nós chamamos muito da pessoa que é mestiça clara, né? Aí o mestiço claro é o que o pessoal chama, não é papel, é pardo, né? Então, é uma pessoa negra com a pele mais, com a tez mais clara, certo? Mas era negra. Entende? Então isso é muito bom quando a série expõe isso, mostra essa realidade, certo? Entender que a Elizabeth Taylor foi só uma criação, uma forçação de barra, tá?
de Hollywood, da supremacia branca para respaldar o que já expliquei sobre a questão do poder, não é? Que tem símbolos históricos sendo vistos a partir do viés branco, né? Então, respalda o poderio da branquitude sobre as sociedades, certo? Sobre o imaginário, né, das pessoas de uma forma geral. Oi? Marcelo? Estou aqui. Tá. Alô? Bom, fala alguma coisa. Porque eu estava esperando você concluir. É verdade, olha, eu gostei muito da série. Foi muito interessante conhecer a história de Cleópatra como um todo, né? Não apenas aquela parte que ela se envolve com os imperadores romanos. Os irmãos, aquela coisa de irmãos terem que matar irmãos para se preservarem no trono, né? É uma coisa muito, muito interessante, né? Como era a família naquela época, né? Um irmão matar irmão, isso é uma coisa naturalizada. Quer dizer, Em virtude naturalizada do poder, claro. entre famílias imperiais, né? Entre famílias que havia sucessão do trono, entende? E nesse aspecto, não era naturalizado, mas era o que se esperava, tá? Daquela pessoa que disputava com o outro trono, não é? O que tivesse acesso a maior poder bélico naquele momento, seja através de soldados, seja veneno, seja o que for, né? A disputa não tinha como ser resolvida senão um vir a dar cabo do outro, da vida do outro. É porque o óculos aqui com o lustre está complicado. Eu sei como é que é, eu sei como é que é. Outra coisa que eu gostei muito foi falar de Gente, depressão, né? faz perguntas, gente. Aí faz perguntas sobre essa temática, tá? Fale, Marcelo. A depressão, né? Naquela época, o Marco Antônio sofreu de depressão. A depressão é algo muito antigo. Eu acredito que a depressão faz parte da humanidade. Desde que a humanidade é a humanidade, existem esse quadro das pessoas entrarem num processo depressivo, entendeu? Isso faz parte do ser humano, né? É como ter dor de cabeça, sabe? É como ter dor de barriga. Acredito que Sempre desde tem. que houve humanos sempre houve, né? Sempre teve esse processo. Um ponto importantíssimo, gente, dessa questão do Cleópatra é perceber como o patriarcado, como o machismo, não é? Ele trabalha para objetificar a mulher, certo? Tirando disso o seu poderio. Quer dizer, Cleópatra, a série mostra claramente como ela era uma ótima articuladora política, né? Cleópatra era extremamente inteligente. Cleópatra não era uma mulher deslumbrante, linda, né? A arqueologia já mostrou isso, certo? Através de tumba, de uma série de desenhos, se confirmou, inclusive, que ela tinha até o nariz proeminente, certo? Então, Cleópatra não era uma mulher linda, como Hollywood trabalhou para ficar no imaginário das pessoas, certo? Cleópatra era uma articuladora política, era uma mulher inteligentíssima, não é? Que com isso ganhou a afeição desses dois imperadores, ganhou a admiração desses dois imperadores, entende? E não que Cleópatra era aquela mulher sensual, fatal, sabe? Que usou do seu corpo e da sua beleza para dominar esses dois imperadores. Olhe como o foco ele muda totalmente, então, com a ideia de que Cleópatra era inteligente, era uma articuladora política, certo? Você está tirando a objetificação e está dando poder real à figura feminina, certo? E isso para o machismo, o patriarcado, não é interessante. Como qualquer estrutura de poder. É a mesma questão do racismo, né? Então, por isso que toda pessoa negra que ela tem esclarecimento, ela tem uma cultura acima da média, não é? Ela foi à universidade, ela tem acesso a uma postura política mais forte, certo? Ela sempre será rechaçada pela supremacia branca, entende? Porque conhecimento é poder.
Essa é a questão. O negro, a mulher, certo? A figura feminina tem que servir para o prazer e para o desfrute dessas supremacias. Entende? Então era coerente para o machismo, para o patriarcado, que Cleópatra fosse vista da forma como foi colocado pela Elizabeth Taylor e algumas outras, né? Uma mulher branca, muito bonita, sensual, voluptuosa, certo? E que através disso conseguiu chegar até esses dois imperadores. Não. Vamos mudar a narrativa? Cleópatra era uma mulher inteligentíssima, articuladora, certo? Extremamente politizada em relação ao que ela queria. E o que ela queria era que o seu país, o Egito, triunfasse em meio ao domínio romano, certo? Olhem como muda bastante o prisma, né, Marcelo? Como empodera a figura da Cleópatra. Para o patriarcado, a força que é permitida à mulher é a força da sedução. E a imagem da Cleópatra, além de branca, foi sempre a imagem da mulher sedutora. Quando a gente vê aí nessa série que não era nada disso. Cleópatra impressionava pela força de sua personalidade e por sua inteligência. Não mostrou, a série não envolvia os homens pela sedução, como a gente vê em outras descrições de Cleópatra. Isso realmente você tocou num ponto muito crucial da coisa. Aham. E como eu disse, não só o machismo, tá? Toda supremacia, tá? Seja o patriarcado, seja o racismo, certo? A supremacia branca, entende? Ele irá trabalhar, tá? Com o potencial de desumanização. E esse potencial de desumanização, um dos aspectos é justamente reduzir a figura do indivíduo que pertence a esses grupos minorizados ao corpo, tá? Veja como isso é extremamente utilizado pela racialidade em relação a pessoas negras, tá? Por exemplo, eu sou negão, então eu sou o homem próprio para sexo, certo? Para boxe, para luta, para capoeira, para dança, para mostrar o corpo, entende? Com isso suprime a minha capacidade de pensar, suprime a mente, tá? Existem ideólogos que trabalharam a ideia de que pessoas não brancas, tá? Elas são corpóreas, enquanto que pessoas brancas, elas são mentais, tá? Ou seja, o poder de pensar, a inteligência, a ciência pertence à branquitude, certo? Assim, da mesma forma também, o machismo trabalha justamente a partir da mesma coisa. Então, a mulher é a mulata, é a dançarina, certo? É a sexy, ou é a púdica fechada. Mas olhe como tudo está o tempo todo atrelada ao corpo, Sim. tá? Veja, por exemplo, como as religiões trabalham sempre a questão da forma como a mulher está vestida, não é? Então, a mulher, de uma forma geral, nas religiões, é trabalhado para que ela se vista de acordo com o padrão, né, religioso, moral, que é justamente se fechar, se cobrir, certo? Então, olhe como se refere ao corpo, tá? Como se a mulher não pudesse ser nada além do corpo, entende? Essa é a questão. Isso é trabalhado e isso é reproduzido para que a própria mulher, assim como a própria pessoa preta, não é, absorva isso, tá? Vamos ver isso também. Quer ver um outro exemplo? Toda vez, Marcelo, toda vez, queridos que estão a me ouvir, todas as vezes que se fala sobre homossexualidade ou bissexualidade, reparem isso, por exemplo, nas redes sociais, né? Sempre quando se fala qualquer coisa sobre bissexualidade, homossexualidade, sempre as pessoas vão referenciar, tá? Direta ou indiretamente, a relação sexual anal. Sim. Entende? Sempre. Não tem jeito. Como se a relação entre pessoas do mesmo sexo, no caso aí entre
dois homens, né, do mesmo gênero, entre dois homens, se resumissem a um ato sexual, entende? Então as pessoas dizem assim, ah, tá, eu até respeito, tá bom, certo, mas Ave Maria, quem é aí o que dá, e etc, e não sei o quê. Sempre existe uma forma de levar para o sexo, ou seja, para o corpo, entende? E tira do campo da afetividade. Quando tira do campo da afetividade e resume ao corpo, resume aquele ato jocoso, entende? É uma das formas de desumanizar, entende? Porque o ser humano, ele pensa, ele racionaliza, ele sente. Então, quando eu tiro do campo dos sentidos, eu levo somente para o corpo, para o campo das sensações, somente, certo? Do prazer, eu animalizo, né? Porque os animais, eles agem por instinto, instinto sexual, instinto de sobrevivência, entende? Então, é essa forma que a gente pode ver encerrada aí na figura de Cleópatra, certo? A mulher, ela foi resumida a um corpo, se embranqueceu esse corpo, certo? E aí está explicado o porquê Cleópatra conseguiu ser rainha do Egito e conseguiu ser mulher amada por dois imperadores romanos. Que ela tinha um corpo escultural, que ela era muito sensual, era muito bonita, tá? Eu animalizo, certo? Eu deprecio o que está aqui acima, que é o que realmente dá poder, que é o pensar, é o racionalizar. E isso a série mostra claramente que era o principal ponto de Cleópatra, certo? Era ser articuladora, certo? Povo, pergunta, Tá, gente. interajam. Fala, Marcelo, não é isso? É sim, como você falou, a moça, não, a atriz, né, a Belle, ela não tem uma beleza exuberante. Eu considero até Não, uma, não. eu a considero até uma moça bonita, mas uma bonita Sim, mediana. sim, Uma- sim, uma- isso. mas eu acredito que a Cleópatra fosse muito mais do estilo dela do que de uma Mas é mulher. isso. É como eu já disse, os achados arqueológicos, né, a arqueologia, já mostrou isso há muito tempo, tá? Tanto que tem uma revista científica, eu não lembro se era francesa ou inglesa, que mostrava essa questão das caricaturas, né, que existia da figura dela, era sempre com o nariz bem proeminente, certo? Então as pessoas olhavam e achavam, meu Deus, que absurdo, Cleópatra tinha o narigão. Cleópatra não era assim, essa coisa linda, toda arrumadinha, sabe como foi trabalhado para ser, certo? Então o poder de Cleópatra não estava no corpo dela. O poder de Cleópatra estava na sua inteligência, na sua capacidade de articulação, certo? Na sua capacidade de transitar, não é? Entre Egito e Roma, certo? De exercer E ali, em meio a todo aquele alvoroço, ainda consegui conquistar dois imperadores. A mulher era foda. eu acho que uma das personalidades históricas mais vibrantes, né, de que a gente tem notícia, principalmente na esfera feminina, é Cleópatra. Uma personalidade E fascinante. assim, sim, sim. E além disso, uma das poucas figuras africanas, certo? Que não conseguiram apagar. Apesar de a terem embranquecido, hoje, né, se está lutando para reconquistar esse lugar de mulher escura, certo? Mas é uma das poucas que ganhou o mundo, tá? Porque existem diversas personalidades marcantes, Marcelo, na história da África, certo? O continente africano tem uma história de mais de 6.000 anos, certo? De impérios, de reinos, tá? De etnias triunfantes, onde houve reis, onde houve rainhas, onde houve sacerdotes com histórias maravilhosas, entende? No entanto, o racismo, não é? A, a ideologia embranquecedora, certo? E matadora de histórias não brancas, não europeias, certo? Sufocaram toda essa potência. Então, que Cleópatra seja assim o estopim, a ponta de lança
de uma série de outras personalidades, certo, africanas, que venham a se tornar mais conhecidas mundo afora, mais conhecidas como eram, né? Conhecidas realmente da forma que eram, e não trabalhados, certo, pela mentalidade epistemicida, tá? Da supremacia branca de Hollywood ou de qualquer outro meio aí que trabalha o imaginário coletivo, certo? Certo. Agora, me pareceu, assistindo a série, me pareceu que a sociedade egípcia ela dava uma certa posição de destaque para a mulher. A mulher não era massacrada. Em Roma, as mulheres eram muito mais massacradas do que no Egito. A sociedade egípcia tinha uma democracia com relação à mulher. Era patriarcal. Perfeito, perfeita sua observação e dá base para a gente trazer essa diferença legal, né? As sociedades africanas, Marcelo, elas não tinham a mesma conjuntura que as sociedades europeias, né? Entende? Assim como também as asiáticas também não. O patriarcado, Marcelo e todos que estão ouvindo a gente agora, né? Certo? É europeu, tá? Esse patriarcado que conhecemos, né? Ele é europeu, certo? Ele foi desenvolvido, tá? Lá pela região de Oriente Médio, etc., certo? Tanto que vemos isso, né, no Antigo Testamento, tá? Quando se fala dos patriarcas, né, tal, começou-se, tá, todo esse processo lá por eles, mas foi desenvolvido realmente, tá, a fundo através da Europa, entende? E se afinou, entrou em estruturação com o início do capitalismo, tá? O capitalismo estruturou, organizou, deu corpo e deu ideologia, certo? Unida, básica ao patriarcado. Entende? Então, quando você vai pesquisar sociedades antigas africanas, certo? Asiáticas, existe uma série de estruturas muito diferenciadas do que a gente conhece como patriarcado. Tá entendendo? O matriarcado, ele é muito comum em diversas sociedades antigas africanas, certo? O pluriarcado, quer dizer o que é o pluriarcado, né? É onde homens, mulheres e principalmente seres intersexo, pessoas intersexo, né? São as que têm o poderio nessas sociedades, tá? A transfobia, né? A homofobia, certo? São estruturas, são criações muito recentes na história da humanidade, tá compreendendo? Então, houve sociedades antigas onde essas figuras que transitavam entre os gêneros eram realmente a base, tá? De poder, certo? Era a base de sabedoria, era a base da estrutura dessas sociedades, tá bom? Então, não podemos só absorver que existia patriarcado. Não é patriarcado, é matriarcado, entende? Não. Existia uma série de recortes e de subjetividades entre uma coisa e outra, tá? Vai haver um monte de questões aí a serem analisadas e estruturadas entre um e outro, entendeu? Mas o patriarcado, de uma forma geral, foi fortalecido, estruturado, certo? E desenvolvido da forma como conhecemos hoje pelas sociedades europeias capitalistas. Certo? O capitalismo ele começa mais ou menos quando? Bem, eu acho que aí Foge do tema. Não ia falar isso, não. Mas também concordo com você, né? Foge, sim, do tema. Mas eu iria dizer que
essa é muito importante também a gente entender como em processos históricos não existe assim um dia que disse assim, hoje, pronto, hoje o capitalismo vai nascer, entende? Existe um processo que resultou, não é, na estruturação do capitalismo, entende? E esse processo, ele começa a ocorrer quando o feudalismo entra em declínio por uma série de fatores, tá? Aí estamos falando de século XIV, certo? Século XV, tá? Que é quando isso passa a ocorrer, entendeu? Gente, ninguém fez uma pergunta sobre Cleópatra, o Egito, tá? E a série Cleópatra. Uma pergunta, nada. Ô, gente, faz uma perguntinha. Por isso que eu fiz lá um quadro, né? Nos stories, certo? Eu coloquei lá o pessoal para fazer quadro com perguntas, tá? Para eu responder, porque isso é muito interessante porque você fala justamente do que as pessoas têm dúvidas, né, em relação. Não ficou com nenhuma dúvida, Marcelo, em relação a Eu queria a essa série? perguntar para você. Cleópatra não foi a única faraó mulher, né? Teve Nefertiti, Sim, sim. Teve algumas outras. teve mais. Por que você acha que Cleópatra é mais falada? Porque as outras são tão apagadas, foram tão apagadas da história? Porque ela não foi a única. Na realidade, Cleópatra também foi apagada, né? No momento que se coloca Cleópatra como uma mulher branca, já é um apagamento, Sim, sim. entende? No momento que resume a história somente a essa mulher como sensual, como falei, né? Quando se prende ao corpo, não é? Dela e não se desenvolve toda a diplomacia, todo o trabalho político que ela exerceu, já é um apagamento, entende? A questão em relação às outras faraós, assim como outras soberanas e outros soberanos de outros reinos Oi? africanos, é como já falei, é a questão do apagamento da história de África, certo? E aí, por que que Cleópatra, então, se tornou esse ícone? Que eles embranqueceram, mas também não apagaram totalmente, né? Porque Cleópatra, Marcelo, esse referencial dela ter conquistado dois imperadores europeus, certo? Do império, do maior império, tá? Que a antiguidade já viu em termos de Europa, tá compreendendo? Pronto, esse é o ponto. Essa mulher, nós precisamos embranquecê-la, tá? E precisamos trazê-la para nossa narrativa. Entende qual é o ponto? A questão é essa. Foi justamente Cleópatra ter sido essa soberana africana que conseguiu conquistar dois imperadores europeus, certo? Mas, no geral, é um apagamento geral, né? A coisa de se trabalhar os egípcios durante décadas como brancos é um apagamento fora do comum, né? É o que se chama de epistemicida, tá? São posturas epistemicidas. É o epistemicídio, que é o quê? O apagamento de tudo que não é europeu, não é branco, certo? Ou você conhece alguma história sobre algum imperador ou algum imperador, certo, do Japão, tá? Que teve uma história de destaque, que desenvolveu alguma coisa, né? Que conquistou alguma coisa, certo? Veja que Gengis Khan, por exemplo, Gengis Khan, Marcelo, as pessoas não têm noção que o Império Mongol, por exemplo, foi muito maior do que o Império Romano, sabia? Nunca imaginei. Pois Nunca. é, entende? É apagado. Lógico que em períodos diferentes, em contextos diferentes, certo? Mas o Império Mongol foi extremamente mais forte que o Império Romano, tá? Mas, no entanto, não é falado, não é difundido, porque não é europeu, ok? Isso bate de frente com a lógica de que os brancos, né, de que a Europa sempre foram o umbigo do mundo, né? Os europeus sempre foram o grande destaque do mundo, certo? Sempre foram os melhores. A supremacia branca necessita disso.
tá? A necessidade de se reproduzir essa história infindavelmente, entende? Senão o racismo morre, querido. O racismo ele precisa ser retroalimentado, certo? Então a base é essa, por isso que não temos, né, mais personagens dessas histórias africanas, certo? Desses impérios africanos. Veja Cancamusa, né? Eu já fiz vídeo, já fiz texto falando sobre Cancamusa, certo? O homem mais rico que já existiu em toda a história da humanidade, certo? No entanto, praticamente já existiu algum filme, algum seriado, algum livro falando sobre Cancamusa? Não, nunca. Entende? Então a razão de Cleópatra ter tido algum destaque é porque ela foi uma soberana egípcia que conseguiu conquistar dois imperadores europeus. Certo? É essa a questão. Se a gente não tomar cuidado com essa figura, se prova que os brancos nunca foram tão maravilhosos assim. Porque uma negra, não é? Ela conseguiu conquistar dois imperadores e conseguiu manter seu império. Certo? Tem uma pessoa aí fazendo uma pergunta, Marcelo. Você consegue ler? Eu. Porque eu aqui com reflexo, não estou sem óculos, aí não estou conseguindo ver. Veja aí. Augusto, ele está perguntando se você já fez teste de ancestralidade para saber sua origem africana. Não, nunca fiz, não. Até porque se eu fosse fazer esse teste, eu não iria descobrir só minha origem africana, né? Eu ia descobrir também minha origem europeia, provavelmente alguma coisa talvez de Oriente Médio, alguma coisa assim, talvez daqui dos ameríndios, certo? Ou, gente, é muito importante a gente entender que nós não somos uma coisa só. Gente, pessoas, principalmente nós aqui brasileiros, né? Nós aqui das Américas, certo? De uma forma geral, é meio complicado essa ideia de por uma pessoa ser negra, necessariamente ela só tem ancestralidade africana, né? Da mesma forma, já se fez diversos desses testes com muitos europeus. Aí, Marcelo, o nazismo, tá? Essas ideologias deles de extrema direita, tudo cai por terra. Porque tantos foram os alemães, austríacos, ingleses que fizeram esse teste e descobriram que eles têm uma ancestralidade africana, não é? Eles têm uma ancestralidade árabe, certo? Eles têm uma ancestralidade oriental, certo, gente? Então, queridão César, certo? Eu ainda não fiz esse teste. Mas um dia que eu for fazer, vai ser por curiosidade, para ver todas essas minhas origens aí. Porque eu sei que, diretamente, né, que eu conheço já de família, eu tenho ancestralidade africana e europeia, certo? Se vai aparecer outra, melhor ainda. Veja aí, seu Zé, Marcelo, lê aí. Não sei se já foi abordado, cheguei atrasado. Uma pergunta. É verdade que Cleópatra também tinha uma influência e liderança militar? Essa informação não é muito corrente. Sim, sim, sim. Cleópatra não, né, gente? No período que se encontra essa história, né, de vivência de Cleópatra, certo? Todo o poderio egípcio, certo? Ele tinha o faraó, tá, como líder do exército, certo? Então, Faraó era líder do exército. Como Faraó era líder do exército e Cleópatra chegou a se tornar uma faraó, ela era a líder, não é, militar do Egito nesse período. Certo, Zé? Olha só, aqui o César... Inclusive, isso foi importantíssimo, se vocês verem a série, né? Isso é importantíssimo no final, porque foi justamente por conta do amor dela, não é?
pelo segundo imperador, certo? Que o Império Egípcio veio a sucumbir porque ela tinha que assassinar, não é? O companheiro, certo? Para que o que assumiu enquanto imperador lá em Roma, tá? A poupasse. E poupasse também o Império Egípcio. Como ela não abdicou da relação que ela tinha, certo? Aí foi isso aí. Infelizmente veio a falecer. Boa noite, desculpa. Desculpa por quê, Zé? Por que desculpa? Eu achei sua pergunta tão pertinente, tão massa. Por que pergunta? Por que desculpa? Olha, Me explica aí, né, Marcelo? excelente. César Augusto está dizendo aqui, a mãe do mundo é a África. Sim, sim, é. É, a mãe do mundo é a África, verdade. Mas em termos de ancestralidade, né, de lá para cá, já se expandiu, entende muito, e aí nós temos toda essa ancestralidade que é bem mista, né? Que na realidade nos leva à ideia básica da luta antirracista, não é? Que é justamente acabarmos com a ideia de raça, certo? Porque nós somos simplesmente seres humanos, né? Somos um misto de muita coisa, certo? É só essa lógica do que nos aparece e que faz com que sejamos vistos como isso ou como aquilo, certo? É, Mas eu adorei a pergunta do Zé, porque foi extremamente pertinente, isso aí mesmo. Ela era, assim, a líder militar também, como qualquer outro faraó, tá? na série, Cleópatra é associada à deusa Ísis, né? Ela tem ela em um dado momento, ela é identificada como a própria deusa Ísis. Isso era muito comum no Egito, né? O faraó ser tido como deus. As faraós mulheres também tinham isso, né? Eram identificadas como deusas, né? Ou não? O faraó, Marcelo, ele era sempre um deus, tá? Isso, isso. Ah, porque não deu boa noite antes. Ah, beleza, coisa linda. Tudo numa boa. Boa noite. Então, os deuses, na realidade, isso não se resume somente ao Egito, né? Nós vamos ver diversas civilizações da antiguidade, não é? Que esses próprios monarcas, tá? Nas suas linhagens, suas famílias, desenvolviam alguma forma, se criava, né? Toda uma narrativa mitológica para que a sua família e a sua figura se tornassem divinos. Entende? Isso é muito comum, isso é muito normal em todas as sociedades antigas, certo? No caso da Cleópatra, não era nem tanto por ela ter se tornado a faraó, por isso que ela era a Ísis, porque na realidade era considerado Deus, era o faraó, mas era o homem, Uhum. tá? Por conta dele ser a representação de Osíris, certo? No caso de Cleópatra, ela que articulou, tá? Olhe como o ponto da inteligência dela, certo? Ela que articulou para aumentar o seu poder, certo? De influência sobre os egípcios, certo? Ela que articulou ser vista como a Ísis, entende? Ela criou toda uma mitologia ao redor dela, da sua influência, do seu poder enquanto mulher, certo? Que ela que desenvolveu esse culto de Ísis através da figura dela. Olha que massa, entende? Fantástico, né? Então, isso foi a articulação da Cleópatra para ter mais poder, certo? Sobre a população. Até porque você vai ver num ponto, não sei se é no início isso, não estou muito lembrado da série, mas tudo bem, mas isso é o fato, né? É um fato real da história da Cleópatra. Você vai ver que para a população, de uma forma geral, era o irmão dela que iria assumir como faraó, certo? E aí o que é que ocorre?
ela precisava, quando ela assumiu, certo? Ela precisava que toda a outra parte da população que apoiava a figura do irmão passasse a apoiá-la, certo? Como ganhar esse povo? Através da crença, né, querido? Tá? Através da crença, povo, certo? Através da religiosidade, através da espiritualidade. A religião, gente, sempre teve um poder fora do comum na política, tá? Nas representações imperialistas, certo? Nas representações de poder, tá certo? E Cleópatra apropriou-se aí da figura de Ísis para ter mais poder e conquistar essa outra parte, certo? E conseguiu. Lê aí, Marcelo, por favor, o que seu Zé está falando. Fiz a pergunta por perceber que geralmente se ressaltam os estereótipos femininos de Cleópatra, como se todas as suas conquistas estivessem limitadas às questões físicas. A gente falou disso aqui. Perfeito, exatamente. Explanei sobre isso como articulação, né, do machismo, do patriarcado, para diminuir e limitar a figura de Cleópatra ao corpo. Como isso é feito em todas as outras articulações de dominação, certo? Seja o racismo, seja o machismo, certo? Seja o heterossexismo, entende? Que é relacionar os indivíduos pertencentes a esses grupos minorizados, tá? Como atrelados ao corpo, tá? E com isso animalizá-los, certo? Enquanto que a mente, o psique, a inteligência pertence a esse grupo dominante, né? Que é homem, branco, certo? Hétero, entende? Ou lembre que o viado, né? Vai ser sempre referendado como viado. E o sexo anal, né? A prática anal, vai estar sempre em baila nas conversações sobre qualquer questão em relação à homossexualidade ou bissexualidade, tá? Ou a ausência de pênis na relação sexual entre duas mulheres, certo? Olhe como é a questão. Olhe como sempre o falo do homem negro, né, super avantajado, vai estar em discussão, ou o fogo da mulher negra. Entende como é a questão? Assim como o corpo da mulher, né, como já expliquei, a religiosidade. Olhe como os islâmicos extremistas vestem as mulheres, né? As mulheres precisam se vestir de uma forma absurda, de forma que elas deixem de existir. Elas não existem enquanto indivíduos particularizados, né? Elas passam a pertencer a uma massa homogênea, tá? Então, é uma forma de particularizar esses minorizados ao corpo, tá? E não a psique, não as ideias, não a inteligência. E Cleópatra era justamente isso, tá? Cleópatra era uma estrategista, certo? Cleópatra era uma cientista política excelente, uma articuladora fora do comum, tá? Então, a necessidade de precisar sexualizá-la, objetificá-la, é uma das formas que a supremacia masculina, né, se utiliza. E a supremacia branca a embranqueceu, como já expliquei também. Certo? Beleza de Creuza? Beleza? Certo. Muito bem, muito bem. A última Gente, acho que estamos... Fala, você tem uma última coisa a falar? Que eu iria fazer o encerramento? Diga. foi a última faraó, Cleópatra. Depois dela, o Egito entrou o Egito como civilização poderosa que era, entrou em decadência. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que foi, assim, um papo interessante, né, Marcelo? Eu acho que deu para aproveitar, né? Muita coisa. Eu acredito que sim, espero que os nossos ouvintes tenham gostado, tenha sido interessante para vocês, para mim foi demais, tá? Muito bom. É uma figura, é muito importante que a gente continue pesquisando, continue, poxa, se apropriando, né? Dessas figuras de história da África, tá? Precisamos, enquanto pessoas, independente de negros,
branquis, tá? É, indígenas amarelos, certo? Vermelhos, tá bom? Mas enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que buscam, não é, melhorias para essa nossa sociedade global, é importantíssimo que a gente se aproprie de história da África, tá? A história eurocêntrica faliu, já deu, Já deu. tá? Já acabou já o tempo, já deu, tá? Precisamos compreender, certo? Que a África, como os princípios das civilizações, né? É necessário demais esse resgate, certo? Como é necessário também um resgate de história dos países do Extremo Oriente, né? História da Índia, certo? Da Ásia de uma forma geral, história daqui dos ameríndios, né? Dos nativos originários, certo? Você veja, Marcelo, os incas, os astecas, certo? Os Plásticas, né? tamoios, os tamoios, etc., certo? Tem uma história de milênios, tá? E nós não temos acesso a isso, precisamos nos apropriar de tudo isso, porque isso tudo trabalha o imaginário, Com certeza. tá? Tudo isso faz com que nós mudemos o prisma que existe até hoje de visão do que foi o passado da humanidade, certo? Precisamos sair do eixo de que a Europa é o centro do mundo, não é, tá? A Europa só é mais parte do mundo como todos os outros lugares, certo? Isso é essencial. Tá bom, queridos? Obrigado demais, viu, Marcelo, pela Isso sua daí. contribuição. Ah, Ah, gostei demais. César e Augusto está falando, é necessário demais esse resgate, com certeza, César. Não é? Fale, Marcelo, o que você quer falar. um ex-aluno meu, Saulo Gabriel, está aqui. MNR Fiel. Seja bem-vindo. Acho que chegou no finalzinho, mas já deu para pegar alguma coisa da live. Sim, sim, sim. E além de tudo, vai ficar gravada, viu, pessoal? Vai ficar gravada lá no Jairo Ribeiro, tá? No meu canal de YouTube, tá? Convido todos a irem lá dar uma olhadinha, certo? E lá vai ficar gravada essa live para vocês compartilharem, para vocês escutarem mais, certo? Para analisarem, tirarem dúvida, porque é importantíssimo. Isso aqui se chama resgate também de todo um processo de apagamento que é necessário demais, né? Com Tá certeza. bom? É, Não é é, verdade? é a verdade que a gente precisa conhecer, as histórias verdadeiras, as histórias que foram Sim. apagadas, histórias que nós não E, conhecemos. E mudando a e o percepção, mais. muda a percepção do presente também. Sim, sim. E o mais importante, Marcelo, é entendermos que quando a gente adentra a história, não é? Quando a gente adentra essas personalidades históricas fora dessa história única que a Europa trabalhou, né? Que a supremacia branca trabalhou no mundo, né? Principalmente nas suas colônias, certo? A gente passa a ter noção do que é a verdadeira história da humanidade, tá? Quando você passa a ter noção sobre a verdadeira história da humanidade, essa supremacia branca perde força simbólica, entende? Com certeza. A força simbólica é essencial para que o poderio econômico e o poderio social ele exista e permaneça nas sociedades, certo? É por isso que é importante essa noção de que, ai, vamos lutar contra o racismo, não vamos deixar, fulano chamou Beltrano de macaco, etc, e tudo mais. Mas, gente, de novo, reforçando, é muito importante a luta contra expressões racistas, né? Contra o que eu falo que são a Injúria. pauta de costumes, né? A pauta de costumes é como você disse agora, assim, a injúria racial, né? Beleza, importantíssimo. Mas é muito importante entendermos que a base para desconstruirmos, para enfraquecermos o sistema racista, é entender o racista enquanto, acabei de dizer,
sistema, tá? E se é um sistema, precisamos entendê-lo. A partir do momento que a gente entende o sistema racista, a gente compreende que esse sistema envolve uma série de coisas, tá? Uma série de coisas. E uma das bases é justamente o que trabalhou no nosso subconsciente sobre referenciais, tá? São os nossos referenciais. Quais são os nossos referenciais de mundo? Entende? Quais são os nossos referenciais do que é bom, do que é ruim, né? Do que é lógico, do que é ciência? Tudo isso aí está atrelado ao racismo dentro, entende? Quando a gente fala sobre ciência, por exemplo, as pessoas falam a filosofia, química, física, etc. Mas ninguém estuda, tá? Um intelectual japonês, certo? Um intelectual tailandês, não, é sempre Europa, Estados Unidos, tá? É Europa, Estados Unidos, certo? Ou seja, sempre a branquitude, sempre essa mesma supremacia, entende? Então, quando muda esse prisma, quando a gente passa a entender que tudo isso são signos e são simbologias que mantêm somente um determinado tipo no topo, certo? Um determinado tipo como referencial de humanidade, aí a gente se interessa mais a compreender que precisamos revisar todo esse processo da história, tá? Porque a história é esse referencial que cria o nosso imagético em relação ao mundo, tá? A partir do que eu imagino, a partir do que eu tenho como visão do que é mundo, do que é realidade, certo? É a partir daí que eu faço escolhas, é a partir daí que eu determino meus gostos, entende? É a partir daí que eu determino meus valores, certo? Perfeito. Então, luta antirracista envolve um leque muito mais amplo do que simplesmente a gente ficar se revoltando porque fulano chamou outro disso, tá? Porque fulano bateu em cicrano, porque era preto, etc. Isso é muito importante lutarmos, né, contra essas violências cotidianas. Mas só lutarmos contra essas violências cotidianas não irá enfraquecer o sistema, né? O sistema, para ser enfraquecido, você precisa ir nas bases dele, tá? Olha o que eu falei sobre o processo de desumanização, que todas essas supremacias, tá? Elas precisam trabalhar ideologicamente em relação a essas populações minorizadas, né? Certo? Certo. Isso. Então, é essencial termos esse conhecimento, esse entendimento. Aí, a partir daí, sim, que a gente pode, né, lógico, lutar contra toda uma supremacia. Porque senão ficamos só, como diz, enxugando gelo. É, verdade. E enxugar gelo, Marcelo, leva a algum lugar? A lugar nenhum. A lugar nenhum, tá? Eu queria, queridão, que você fizesse suas últimas considerações, tá? Sobre essa figura nossa que conversamos hoje, que discutimos hoje, né? Essa rainha Cleópatra, certo? O que discutimos aqui, né? O que você tinha de dúvida ou não, que foi sanado, né? Que foi esclarecido. O que você tinha antes de visão e que com isso se expandiu. Faz aí, vamos terminar essa live com as suas considerações. Olha, a figura de Cleópatra é uma figura que sempre me fascinou. Eu sempre achei fascinante a personalidade dela. Mesmo não sabendo muito sobre ela, Cleópatra sempre me fascinou. Acho que é uma das figuras femininas da história, das mais fascinantes, né? Das mais poderosas, das mais visionárias. Assim, não sei à frente de seu tempo, que a gente fala à frente de seu tempo, mas os tempos mudam, né? O que a gente pensa que talvez fosse muito mais progressista lá do que aqui, em termos de Egito. Então, o que você tocou, que eu não tinha me dado conta, me chamou a atenção, foi essa redução que fazem de Cleópatra à sensualidade, né? Porque numa sociedade
patriarcal, a força da mulher se dá pela beleza, pela sensualidade, né? Não querem dar força a ela pela inteligência, pela personalidade, né? Pelo poder mesmo de liderança. O poder da mulher é usar a beleza, a sensualidade, para que ela faça o homem vencer para ela. Ou E uma seja, coisa, não é poder, não é poder, o poder empregado. né? E Não é Cleópatra poder. Cleópatra, no momento, na série, né? Aliás, eu quero recomendar a série para quem não viu, é excelente, é muito boa. Muito boa. 4 capítulos só. Ela, em nenhum momento, ela tem presença própria, ela tem personalidade própria, ela se coloca, ela não é o tipo de mulher como coloca essas mulheres sedutoras, que o homem faz para ela o que ela quer. Não, tudo dela é articulado, é tudo negociado, né? Não tem essa coisa de levar o homem, porque a impressão que se tem é que Cleópatra seduzia os homens para fazerem o que ela queria. Quando não, ela era uma articuladora, ela negociava, Não é ela era a habilidosa. impressão, é o que foi trabalhado pelas supremacias para que fosse o proliferado, né? Todos os filmes de Cleópatra antigos sempre tinham, lógico, essa ideologia. Sempre a mensagem sempre foi essa, tá? De que o poder de Cleópatra estava na sua beleza exuberante, na sua sensualidade, no seu corpo, tá? Não era impressão, não. Esse era o objetivo mesmo. Mas fala, perdão. E habilidosa nas relações diplomáticas, né? Com certeza, a Cleópatra não foi a única mulher daquele tempo assim, mas é aquela que é mais falada, é aquela que a gente conhece, está conhecendo melhor agora, né? Porque a Cleópatra hollywoodiana, a Cleópatra aí que nos é passada, que foi passada. Eu vi a Cleópatra no sítio do Pica-Pau Amarelo, quando era criança, era a Rosa Maria Murtinho que fazia, Branca também. E a impressão é justamente essa, que ela fazia. Claro que ali era um programa infantil, não tinha coisa de daquela época com censura e tal, não tinha essa coisa da sexualidade. Mas mesmo assim, a ênfase era na história de amor com o Júlio César, com o Marco Antônio. A história da víbora, que eu também não sabia, não é verdadeira, foi um veneno, não foi víbora nenhuma, isso eu também não sabia. Descobri na série, eu achava que todo mundo fala da víbora de Cleópatra, que ela pediu a cobra, a naja, era uma víbora, né? E uma Piton, uma serpente Piton, eu acho. Segundo, mas isso também caiu por terra. Né? Não foi cobra nenhuma. E ela pesquisou. Né? A civilização egípcia também muito evoluída, né? Muita coisa surgiu ali antes de Grécia. Filosofia, matemática, arquitetura. Ela queria... A biblioteca de Alexandria, que coisa fantástica, né? Muito, muito. Muito, Essa muito. questão da cobra, Marcelo, que você trouxe aí, um ponto bem interessante, sabe? Com isso, a gente vê também um outro ponto que traz uma reflexão importante. A figura da Dan, né, a figura da cobra, certo? Sempre foi extremamente forte, proliferada nessas culturas ancestrais, tá? Africanas, asiáticas, certo? E até europeias também, tá? Mas aí eu te pergunto, será que a gente já agora, nessa sociedade cristã, tá? Racista, tá? Será que colocarem a cobra como sendo o instrumento que Cleópatra se utilizou para suicidar-se também não é outra articulação para conseguir negativar esse símbolo que já é tão negativado por conta da história lá de Adão e Eva, né? Certo? Que a serpente faz Eva comer do fruto. Olhe como no Jardim do Éden é a serpente fazendo uma mulher, né, desobedecer a Deus, ok? Aí agora, no caso, temos uma outra mulher que se utiliza de uma serpente para se suicidar.
Entende? Então é muito bom sempre a gente olhar como essas narrativas, elas trazem por detrás, certo? Sempre objetivos, tá? De chegarem até certas figuras históricas com uma simbologia que trazem carregadas uma série de ideologias, tá? De reforço de ideologias, certo? Então eu penso também que essa serpente aí, ela não é aleatória também não, Uhum. tá? Essa serpente aí também foi colocada justamente para reforço de todo esse estereótipo também, certo? Tanto que a cobra mesmo no jardim do Éden, tá? Que é colocada como, né, o demônio que se transformou na cobra, etc. Sabe? Você sabia que esse é uma articulação, tá? De vários escritores e tal, para atacar, tá? Os povos ditos pagãos que cultuavam a figura da cobra. Uhum. Não sabia, Entende? mas imagino que fosse. Porque, na realidade, toda essa mitologia, né, que tem em Gênesis, certo? São reciclagens de mitos anteriores de outras civilizações, né? Onde é a cobra que traz o discernimento, a ciência ao Sim. mundo, certo? Para os homens. Tanto É o que símbolo, veja que na maioria das simbologias, das ciências de uma forma geral, existe a figura de uma cobra, é o tá? símbolo da medicina. Da medicina. É, mas já te disse, de diversas outras ciências, né? Não só medicina, odontologia, certo? São diversas que trazem a cobra de alguma forma. Uma é no cajado, outra vai ser ao redor de um tridente, certo? Porque a cobra sempre foi simbologia nessas sociedades antigas, tá? Da sabedoria, do conhecimento, entende? Então veja como isso é extremamente deturpado nesse mito, certo? De Adão e Eva no Éden, e aí a cobra dá para eles o fruto do conhecimento, mas esse fruto do conhecimento os leva à perdição. A perdição dentro desse contexto aí que foi colocado, tá? Para negativar esses povos que cultuavam justamente a figura da cobra como divina, certo? Então, da mesma forma também podemos ver uma articulação aí também para que tanto no aspecto de mulher, feminino, tá? Como também no aspecto simbólico da figura da cobra, tá? É um reforço também da cobra como um objeto, como animal maligno, tá? Sim. Como animal do mal, muito necessário, né, na estruturação, certo, do cristianismo, né, do judaísmo, certo, como religiões, essa necessidade de se reafirmar a cobra, tá, como sempre um agente maligno, tá? Eu acredito muito nisso, nessa construção, porque na história mesmo da Cleópatra não houve cobra nenhuma, certo? Fiquei surpreso. Hã? Fiquei surpreso em descobrir isso, porque sempre escutei a história da cobra. Agora o que é que faz? O que é que a gente faz? A gente desconstrói tudo que existia para começar agora, não é? Uma nova perspectiva, uma nova sinapse de entendimento de como as coisas eram, né? Então a gente esquece, a gente apaga a figura da Elizabeth Taylor, né? A gente apaga a figura da cobra, certo? A gente apaga a figura da hipersensual, tá? E aí vai construindo toda uma nova perspectiva, certo? Tanto em relação a ela, como em relação a diversos outros aí que a gente vai aprendendo. Com Tá bom, querido? Tá certo? Desconstruindo a história, desconstruindo as mentiras que ouvimos, é um processo muito gostoso, muito, muito prazeroso, Demais, e muito necessário. muito Muito necessário. Por tudo, como já disse aqui, né? Tá?
Gente, obrigado demais, tá? Por esse momento. Obrigado demais, Marcelo, Eu que te por essa oportunidade, tá certo? Um beijo para todos, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz, certo? E a gente espera, vamos, Marcelo, marcar outros momentos também, porque a gente tem muita coisa para discutir, viu? vamos, Fazer esse bate-bola de novo, tá? Com vamos fazer alguns muito, outros temazinhos. Hã? vamos fazer muitos bate-bola. Ai, que massa! Massa, tá? Tá bom. Beijo, gente. Beijo, noite boa. Fiquem bem, tá bom? Tchau, Marcelão. Tá, obrigado. Não vai acabar nunca, não.